E aí, pessoal? Oi! Então, viemos falar hoje sobre a compra do nosso imóvel. Depois de muito tempo planejando. A gente conseguiu comprar um imóvel aqui em Portugal. E vamos trazer aí para vocês como que foi a nossa experiência. Todo o processo. Por que a nós gente comprou, compramos. os benefícios que tem de se ter um imóvel aqui em Portugal, 2025 agora. Como que foi a nossa compra, né? Os problemas que a gente enfrentou, tudo que a gente precisou arcar ali no processo inteiro. Os né? documentos também. Documentos, E também falar um pouco sobre os impostos aí que cobra na compra de imóveis, para vocês terem uma noção do que vocês podem esperar, né? Gastar com os imóveis. E falar um pouquinho aí sobre a nossa experiência, né? Isso. Por que nós compramos um apartamento aqui em Portugal? Então, como todo mundo sabe, a Europa está passando por uma crise de habitação e está muito, muito caro as rendas. Tipo, são preços exorbitantes em o que eles chamam aqui de TU, tipo uma kitnet. Você paga 650 euros numa casa com um quarto. E geralmente é um cubículo, assim. Ou casas que estão em condições deploráveis e estão a 700 euros. Então, nós acabamos optar por comprar porque as parcelas elas saem metade do valor de uma renda. Quando nós morávamos em Montijo, a gente pagava 650 euros em um T1. Tipo, é muita coisa. Muita coisa. Começou por aí, na verdade, a nossa vontade de comprar o imóvel, né? Porque quando a gente chegou, a gente não tinha emprego aqui, não tinha nada, né? Nem arrendar um imóvel aqui a gente conseguia. Né? A gente precisou pagar um ano adiantado. Tinha 2 gatos ainda, para piorar a situação, porque tem muito lugar aqui que não aceita animal. Nem criança. E eu tive que pegar um valor que eu tinha guardado aí da minha rescisão no Brasil e oferecer um ano adiantado, porque não tinha condição de encontrar, a gente estava desesperado tentando achar um lugar. E conseguimos daí fechar o negócio porque eu paguei um ano adiantado, né? Quem que não ia aceitar? E daí a gente começou a pensar sobre. A gente pagava 650 euros num T1 em Montijo, que ficava ali uns 40 minutos de ônibus de Lisboa. E era isso, né? Era pesado o negócio. Fora as contas de lá. Fora as contas. Nossa, e lá a gente pagava muito dinheiro nas contas. Era absurdo. Mas enfim, é outro assunto esse. Aí a gente começou a pensar já em investir em um imóvel por aqui, né? Ver quais as opções que a gente tinha. E daí a gente resolveu, né? E sabendo que as prestações aqui podiam ser bem inferiores à renda, a gente também achou que isso valeria a pena. E também o fato da segurança, né? Você tem uma estabilidade, né? Porque aqui a gente vê vários casos onde o inquilino simplesmente manda as pessoas embora, assim, só despede você de uma hora para outra. Ou muitas vezes você também tem que se submeter a morar em quartos ou compartilhar a casa. É complicado, né? Daí você ter a sua casa ali, já te dá esse conforto, assim, de você saber que pelo menos você tem para onde ir, né? Por mais que seja financiado, você tem a prestação mensal ali, você tem... Não chega nem perto. O valor de que você paga em um quarto é maior do que o valor da mensalidade. Duas prestações, às vezes. É maior que o valor de uma prestação. Tem gente que paga 500 euros num quarto. Não, em Lisboa até mais, né? Lisboa até mais. Sim, já adiantando, nossa prestação é uns 350 euros. 350 euros. É um T2, um apartamento T2. Então a gente paga quase metade do valor que a gente pagava no T1 que a gente morava. Bom, de benefício é um imóvel, então cada ano que passa ele vai valorizar, não é algo que faça você perder dinheiro, então ele é um investimento, né? Por mais que hoje nós não estamos morando no nosso apartamento, ele está arrendado, então ele está sendo um investimento para nós e a longo prazo ele vai valer muito mais do que a gente pagou hoje. E de novo a segurança, né? De ter um lugar, então o dia que hoje nós moramos na casa da empresa, o dia que a gente decidir que não queremos mais trabalhar aqui, queremos ir embora, a gente tem a nossa casa, a gente tem para onde ir.
Então, acho que esse é o mais importante. Ainda mais nós dois que não temos nenhuma família aqui. Nós não temos como é que fala? Porto seguro, Um apoio. Um apoio aqui. A gente não tem ninguém. É eu e ele. Então, ter uma casa nossa nos dá mais segurança de um local seguro. Então, aí a Sara, principalmente, ela começou a pesquisar os imóveis e tal. E a gente chegou aí no valor que a gente queria, mais ou menos. A gente pensou num valor aí de uns 90 mil. Que seria algo também possível para nós, né? A gente tem que sempre olhar a nossa realidade, o valor que a gente ganha, né? Então, você sempre tem que focar na sua realidade o que você consegue comprar também. E aí, assim, você tem que já ter em mente também quanto que você precisa, né? Porque a gente sabia já, tinha uma noção de que os bancos, eles pediam pelo menos 20% de entrada. Exatamente. Então, aí a gente começou a ver, tipo, o que dá pra gente conseguir e tal, juntando o que a gente tinha, de repente pedindo um empréstimo, alguma coisa assim. O que dava pra gente conseguir pra gente poder dar a entrada que precisava pro imóvel e, né, fazer esse investimento. A gente tinha estabelecido isso como meta em 2024, que a gente queria investir em alguma coisa própria, né? E no fim das contas a gente conseguiu. Foi no finalzinho do ano, mas deu certo. E daí, enfim, aí a gente começou a olhar imóveis e tal, fomos atrás de uma imobiliária. A gente achou uma cidade que a gente queria, que a gente achou legal, a gente foi visitar a cidade, gostamos de lá e resolvemos ver se tinha um imóvel por lá, né? E aí falamos com uma imobiliária. Fomos lá passear e encontramos uma imobiliária aberta, entramos, conversamos com uma pessoa e deu certo de ter um imóvel nas características que a gente queria para a gente visitar e, né, acabamos visitando e tentar financiar, ver se dava certo, né? Aí tivemos que enviar a documentação. Até porque o banco que a gente tinha aqui desde o começo, a gente já tinha ido lá. Não, foi depois também, né? Foi depois também, mas a gente tentou fazer por nós mesmos e não deu muito certo. Aqui é... Então, você que é imigrante e tá aqui, sei lá, menos de 5 anos, nem tente com o Santander, tá? Porque eles vão pra você. Esquece. Esse não rola. Eles estão cagando. É isso aí. Eu tentei não falar a palavra. Mas é isso. Esquece esse. Você tem que achar um banco que tenha política de crédito para imigrante. O Santander não é. Não é uma delas. Eles não dão nada. A gente tinha conta com eles há 2 anos, recebendo salário lá todos os meses. Tudo certinho, tudo redondinho. Nada. Nem um crédito de 3 mil. Nem crédito pessoal. Um crédito pessoal que a gente pediu lá de 3 mil no final das contas, que deu uns apuros. Nada. Mas enfim. Então a gente conversou com o senhor lá da imobiliária e enviamos a documentação para ele, né? Para ele, porque a imobiliária aqui eles fazem essa intermediação entre o banco e o cliente, né? Então, assim, você não vai comprar direto com a imobiliária. Ele é um intermediador. Aqui eles trabalham muito com isso. E então, você deixa a documentação com eles, eles vão enviar para os bancos e o banco vai dar o retorno para eles falando assim, dá para fazer, não dá para fazer. E pelo que a gente percebeu, é muito mais fácil, porque eles já se conhecem. Então, a resposta vem. Exato. Você consegue uma resposta muito mais rápida do que você um fazer por positivo. si mesmo. Esse é o ponto positivo. Porque quando a gente tenta até mandar e-mail para o banco que a gente tem contas, coisas, eles não respondem. Aqui é muito difícil a comunicação do jeito que a gente tem no Brasil, por e-mail, mensagem, essas coisas, é muito difícil. Eles respondem mais se você ligar e conversar direto com eles do que se você mandar mensagem ou qualquer coisa. E daí, enfim, a documentação que a gente precisou, né? Foram os últimos 3 recibos. É importante que você esteja na empresa pelos últimos 3 meses, né?
São 6, na verdade, né? Tchau. Você tem que estar por 6 meses na empresa e ter os últimos 3 recibos. Porque senão eles acabam não aprovando, porque Porque quanto 3 mais meses tempo, pode melhor. ser o tempo de experiência deles aqui. Ah, é verdade. Então, se você não tá pelo menos 6, eles já meio que descartam, assim. Então, os últimos 3 recibos, IRS, comprovante de residência, a CPLP ou título de residência, se tiver, né? Contrato de trabalho e a declaração da entidade patronal. Que é isso que vai dar um peso para essa você conseguir declaração... esse financiamento também, pelo que a gente percebeu. Que nessa declaração vai descrever o tempo de trabalho que você tem nessa empresa. Então, por exemplo, nós já tínhamos na época 2 anos. Uhum. Então, pesou muito. Não, são 2 anos estáveis dentro dessa empresa. Então, já passa uma maior credibilidade. Mas isso não é regra. Isso é o que a gente sentiu na nossa experiência. Uhum. E esperamos, né? Depois que a gente deixou os documentos com ele, a gente esperou. Mas foi questão do quê? Uns 3 dias, no máximo? Foi, uns 3 dias. Eles responderam muito rápido. Inclusive, a gente ficou muito feliz na época. Porque a gente começou a ver o sonho se tornar realidade, Verdade. né? E eles responderam com aprovação. Que teve um banco que aprovou o financiamento de 90%. 90%. E a gente estava pulando de alegria já. Porque a gente já estava numa situação que a gente queria sair do lugar que a gente estava. E veio essa notícia ainda, nossa, foi um alívio, assim. Então daí a gente visitou o imóvel lá no mesmo dia, né? Já tinha visitado o imóvel, no caso, a gente tinha gostado bastante. E então a gente deu ok para ele e ele enviou a proposta para o banco. A gente teve que dar uma entrada, digamos assim, que era para reservar o imóvel, né? Isso. Aqui você tem que reservar o imóvel. Então aí foi... Eu não sei se é padrão para todos os imóveis, tá? Talvez varie conforme o valor do imóvel, mas o nosso... Pode variar, acho que de imobiliário também. A nossa entrada foi de 2.500 para reserva. Então a gente teve que dar esse valor, ficou lá guardado com a imobiliária, né? Ficou Que na seria conta abatido deles. no valor quando a gente assinasse o contrato. Isso, que daí quando você assina o contrato você tem que dar o sinal. E daí o sinal é 10% do valor. Ou seja, se seu financiamento é 90%, esses 10% você já paga quando você assina o contrato para a imobiliária. Isso. Tá. Então a gente deu ali mais... No total a gente entrou em negociação, acabamos dando uns 10 mil euros de entrada. Com o sinal, né? Os 2.500 que já tinha, mais aquilo lá. E foi assim que tudo começou, né? Aí assinamos o contrato, depois de o banco aprovar e tudo, eles mandaram o contrato pra gente. Questão de uma semana. Foi por e-mail, tudo, assim, bem prático, inclusive. Foi muito prático. Não precisamos Se nos deslocar. deslocar, que a gente morava 2h30 de distância da cidade onde a gente estava comprando imóvel. Então, foi bem tranquilo, assim, assinamos e enviamos para eles por e-mail, não tinha muito problema com relação a isso, sabe? Então, essa parte foi muito boa, assim. Aí começaram os problemas, infelizmente. Quando deu umas 2 semanas depois, né? O pessoal parou de responder a gente, começou a enrolar, porque tem que marcar a assinatura da escritura, né? A transferência do imóvel. E a gente começou a cobrar e começaram a desconversar e a gente, pronto, caímos num golpe. Não pode ser. Foi um golpe, ninguém responde a gente, ninguém fala como é que tá. Até que o pessoal da imobiliária veio com um papo que, na verdade, o banco não tinha aprovado 90%, o banco voltou atrás e que só seria aprovado 80%. E daí começou a encheção de saco, como se a gente não tivesse dinheiro, sendo que a gente pagou tudo certinho. Não, porque vocês precisam de dar mais não sei quanto. Ah, mas vocês vão ter dinheiro para pagar a escritura? Ah, mas vocês vão não sei o quê. Ela vai os bobos aqui. Conseguimos o dinheiro e pagamos mais 10%. Ou seja, nessa brincadeira aí foi o quê? 20 mil euros? Não, no total deu... É que não era
certinho né? Não foi 10 mil, né? Mas no fim deu uns 16. uns 16 mil euros. Uns 16 mil. E pra você achar, é fácil falar assim, né? Ah, foi 16 mil euros, mas a gente já tinha arranjado 10, ou seja, na época isso era 60 mil reais quase. Assim, a gente tinha dinheiro guardado aqui, né, do nosso trabalho, a gente tinha um dinheiro guardado no Brasil, só que a gente tinha exatamente o dinheiro que a gente precisava, porque a gente se preparou exatamente para isso, a gente não fez essa compra, vamos comprar um apartamento, foda-se o resto. Não, a gente pesquisou, a gente foi atrás, a gente só assinou só fez a reserva porque já estava tudo pré-aprovado. E a informação foi, está pré-aprovado 90%. E daí 2 semanas depois, não é bem assim. E como é que você vai perder 10 mil euros que está lá? Você assinou o contrato. E se você desistir, você não ganha o dinheiro de novo. Você perde o seu dinheiro. Tem isso, tá, gente? Leiam bem. Que você não pode desistir do contrato depois que você assinou. Não, você pode, mas você perde o seu dinheiro. Então isso é muito importante. O sinal, O sinal é tchau, tchau. Você perde se você desistir do negócio. Aí é um problema. E esse foi o pior de tudo, né? Porque... Nossa, foi o pior cenário que a gente podia imaginar. E assim, eles foram pedindo. Eles pediram um pouco mais de dinheiro. Ela falou, vai ter que ter um pouco mais de dinheiro na conta pra não sei o quê. Aí a gente, não, beleza, vamos arranjar. Aí fomos lá, em 2 dias o dinheiro tava na conta, sabe? Então, tudo que eles foram pedindo a gente foi fazendo, sabe? Tudo. Esse foi o maior problema, porque a gente fazia o que eles pediam e eles falavam assim, olha, você tem que depositar isso aqui. Segunda-feira a gente vai te dar um retorno. E era tipo na quarta-feira da semana anterior, e na segunda-feira era para marcar a assinatura, a escritura. E no fim das contas não acontecia. Chegava na segunda, ninguém dava retorno, a gente ligava na terça, falavam que estavam só aguardando o retorno do banco, e iam enrolando e foi passando o tempo, sabe? E deu no que deu. Daí a gente chegou ali no finalzinho do contrato, eles vieram com mais essa questão dos 80%, a gente foi atrás, conseguiu o dinheiro que precisava. Pedimos dinheiro para a mãe, para o pai, para quem precisava. E resolvemos, né? E também teve a questão de muita... da parte da imobiliária, além de enrolar, eles ficarem nessa de ficar enganando a gente, sabe? Meio de... Parecia ser de má fé. Parecia. No fim das contas, a gente acha que a pessoa que estava falando com a gente não sabia de nada, no fim das contas. Ela achava que ia ser o prazo que ele estava falando, porque ele não tinha a informação certa. E era o banco e passando a informação para eles passando a informação para a gente errada. Mas fora que, quando nós fomos comprar o apartamento, nós vimos o anúncio, o apartamento dizia que seria vendido mobiliado. E o que a gente descobriu depois que a gente assinou o contrato? Que não era mobiliado. Não era mobiliado. E no anúncio estava como mobiliado. O problema, que no dia que eu fui tirar print do anúncio, como a gente já tinha reservado o imóvel, eles retiraram. Então não tinha nem como provar. Mas tem nas conversas do WhatsApp, que você pede. A gente ficou pedindo as fotos. Pode mandar foto das mobílias pra gente ver. E o cara, em vez de ser sincero com a gente, depois eu mando. Vou pedir pro dono tirar foto e mando. Teve isso também. E ficou nessa. Quebrou as nossas pernas também. E daí, bom, hoje eu já não sei se foi o dono que voltou atrás e falou não vou vender mobiliado, e aí eles só enrolaram a gente para ver se a gente continuava com o negócio, ou se foi uma fé da imobiliária, não sei, tá? Porque, enfim, não dava para confiar. Ninguém ali. E bem, mas esse foi mais um problema que teve aí. A gente chegou a quase perder o sinal. O diretor lá, né, da imobiliária chegou a ligar pra gente quando estava vencendo o contrato, porque a gente ficou enchendo o saco deles e assim, vocês têm que fazer isso aqui. Tem que. Veem as cláusulas, tudo certinho,
sabe, presta muita atenção no que está sendo oferecido, visita o imóvel, vê se está tudo em ordem com o imóvel, porque eles tentam te vender imóvel errado, imóvel que não, com documento errado. É complicado, viu? É bem complicado. Aqui eles tentam te fuder, tá? Fuder. Assim, eu não vou falar que todo mundo vai fazer isso, tá? Não dá pra generalizar, Mas assim, com certeza tem os lugares que são mais corretos, tem as pessoas que são mais corretas, mas também tem aquelas pessoas que vão tentar te passar um negócio ruim pra caralho, que não é novidade em nenhum lugar do mundo, eu acho. Né? Todo lugar do mundo alguém vai tentar te passar a perna. Mas prestem muita atenção, porque você é imigrante, você tá fragilizado. Tá por você. Você tá por você. Você tá numa situação onde, por muitas vezes, você vai ser enganado, você não vai saber o que fazer. E você vai acabar se ferrando simplesmente por causa disso. Então, tem que prestar atenção nisso. E, enfim, aí a gente conseguiu, né? Depois de conversar com o diretor ali, a gente conseguiu ir finalmente para a assinatura do contrato. Onde tivemos mais um problema. Porque assim, nós, na época, hoje em dia tem o financiamento para jovens até 35 anos, que é para 100%, mas ano passado, quando nós compramos, não havia essa opção. Mas tinha já a isenção do selo e do IMT para jovens até 35 anos. Então, se você tem até 35 anos, você é isento desses dois impostos, que são caríssimos, tá? São caríssimos. Só que não é só chegar no dia para assinar e declarar que você é isento porque você é jovem. Você tem que ter um documento retirado nas finanças, tá? Você tem que ir nas finanças e pedir esse documento. A imobiliária fez isso? Não. A gente chegou lá, colocou a bunda, todo mundo sentadinho para fazer a escritura. Ah, não tem o documento. Detalhe, aqui você marca um horário. Tem que marcar um horário. Cartório? É tipo as advogadas, assim. Não é o cartório, advogadas específicas para fazer escrituras. Isso. É um local específico para isso. São duas pessoas, normalmente, pelo que a gente viu, que te atendem. Uma delas vai ler, a outra vai redigir, e elas vão passar para o sistema, tipo, na hora. É uma coisa feita na hora. É um negócio muito formal, assim. Você senta lá com o vendedor, com a imobiliária, com elas vão redigir, vão ler para você, vão te mostrar tudo que está escrito para ver se você entendeu todas as cláusulas, se você está de acordo. E vão colocar as informações lá, vão ver se todas as informações estão corretas e se não tiver correto, já era. Você vai perder o horário, você vai ter que ir embora sem assinar, vai ter que marcar outro dia e é por esse caminho aí. Aí fomos lá, que horas que era? Era umas 11? Era umas 11 horas, daí eu falei, não. Porque assim, gente, a gente morava 2h30 de onde a gente comprou o apartamento. Falei, eu não vou sair daqui sem assinar esse contrato. Falei, a gente vai agora nas finanças. Pois a gente foi, a gente conseguiu esse documento, voltamos lá e daí deu outro problema. Culpa dele! Porque na hora de fazer, esse dito cujo aqui não usa certidão de nascimento, ele usa a certidão de divórcio dele. E ele colocou, você colocou que era o quê? Eu falei solteiro. Ele colocou solteiro. Ele me pediu, você é o quê? Solteiro. Porque casados nós não estamos. União de fato aqui não vale. Para documento, gente, isso é importante também. A gente tem a união de... Não é união de fato no Brasil, eu já nem lembro mais o nome. É união de fato. É união estável. União estável. A gente tem a união estável no Brasil, aqui se diz união de fato, mas não serve para documento, você não coloca, você ainda é solteiro. E no caso ele é divorciado. E daí eu falei que eu era solteiro, e eu pensei, não vai influenciar pra nada. Chegamos lá na hora. Gente, lembrem, é um lugar muito formal. Muito formal. Muito formal. Vai dar merda. Todas as informações corretamente. Vírgula por vírgula. Aí eu falei, não. De novo eu falei, eu não saio dessa cidade sem fazer essa escritura hoje.
não saio. Falei, a gente vai voltar nas finanças agora. Ai, mas tá fechado, a gente vai voltar. Pois a gente voltou. Eu fui lá na porta. Por favor, me ajuda, não sei o que. Expliquei pra senhora, espera só um pouquinho. Ela foi chamar o colega dela e ele atendeu a gente. Eu falei, olha só isso aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. E ele fez o documento. Ai. Aí tá, Abençoado. Fizemos o documento, começou a saga. Ligamos pra imobiliária, ligamos pra gerente do banco, a gente ligou pra todo mundo se ligou, porque vai arranjar um horário pra hoje. A gente perdeu o horário. Porque elas esperaram uma vez pra gente fazer o documento. Como voltou o documento errado, elas falaram, não tem mais como. Não tem mais como, me desculpa, não vai dar lá. Mandaram a gente embora. E daí começou a nossa, não, a gente tem que fazer, gente, não tinha como sair do serviço de novo e marcar para outro dia, eu tava com medo daquele contrato vencer e a gente tomar naquele lugar, falei não, aí conseguimos numa cidade a uns 40 minutos de onde é o apartamento, às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite, o último horário. Mas fizemos. Fizemos o contrato e compramos. Ai, gente. Saímos de lá acabados, mortos, nossa, mas eram umas 10 com o horas, contrato do nosso apartamento assinado. Umas 10h30 quando a gente saiu de lá dentro. Muito tempo. A gente chegou em casa, era 11 então, e pouco. Considerações importantes. Nós tivemos a isenção do selo do imposto de selo e do IMT, mas não se esqueça que você tem que pagar as advogadas. Então você tem que pagar a documentação. Você lembra quanto? Né? Você paga a escritura. Você lembra quanto que saiu? Registro, escritura. Deu uns 400 e alguma coisa, eu acho. 350, não lembro exatamente, mas foi por perto volta disso. de 450 euros a escritura. Então você tem que lembrar de ter esse dinheiro também. E se você não for mais jovem, você tem que ter na hora o dinheiro do imposto de selo, do IMT e da escritura, tá? Os três. Não é só os impostos. Da escritura também, importante. Tudo isso, sim, se você for fazer com uma imobiliária, eles vão te informar. Deveriam. Não, mas eles te informam mais ou menos assim, você precisa ter na hora da escritura X valor. Eles te falam meio por cima. Tá? Sempre tem um pouco a mais. O senhor que atendeu a gente falou assim, nossa, vocês vão ter que ter uns 3 mil euros. No fim das contas, a gente gastou uns 1.000 e pouquinho, 1.200. Tá? Então, assim, eles provavelmente já jogam a mais, porque também não querem calcular tudo certinho, já jogam a mais para você se preparar, ter lá sobrando, né? Mas a gerente do banco, ela passou pra gente que a gente ia ter que ter uns 1.000 euros, 1.200, alguma coisa assim na conta, que era mais ou menos isso que ia precisar na hora, só. Aí a gente ficou mais tranquilo, né? Porque a imobiliária só tava falando merda pra gente. E daí... é verdade, pô. Eles só estavam falando merda. Nossa, a gente tava muito puto. Mas enfim, né? E a isenção do selo poupou pra gente aí um bocado. Foi. Porque o selo ele é 0,8% sobre o valor do imóvel. Então, assim, é quase 1%. Se a gente fosse fazer em cima de 90 mil, é 900 euros. Entendeu? Então, é coisa pra caralho, né? 900 euros é o salário mínimo aqui. Então, é um pouco menos, né? Mas enfim, mesmo assim. Então, essa isenção aí, se você tiver condições de pedir, vá atrás, peça. E ela é válida para imóveis, pelo que eu pesquisei, para imóveis até 316 mil e uns cacareca. Então, é bem elevado aí. Se você tiver dinheiro para comprar imóvel desse valor para cima, também provavelmente não está tão preocupado com o seu. A gente tá. E mesmo que só uma das pessoas tenha menos de 35, você pode pedir parcial. Então já contribui. Então, uma das pessoas podem pedir. Então não tem que ser necessariamente os dois. É importante. Essa foi a nossa saga. E existe tem vários sites. A gente já, quando a gente foi fazer o nosso processo, a gente viu no Doutor Online ali que você coloca, por exemplo, o valor do imóvel e ele calcula para você questões de valores de impostos. Então, tipo, isso é bem acessível. E não é difícil, tá, gente? Então, se você tem dúvida e tal, vai numa intermediadora, por mais que tenha essas coisas meio traumáticas assim,
facilita um pouco a vida, Uhum. porque eles conseguem respostas mais rápidas. Isso é um fato. É. E além de tudo isso, o que a gente precisou para ter o financiamento com esse banco é abrir a conta. Então nós dois abrimos uma conta conjunta e eu recebo o meu salário nessa conta. Porque se você não recebe, você tem que pagar uma taxa a mais. Então É uma coisa que a gente é não descontado na comentou, conta e... que tem os custos do banco também, né? O banco É. também te cobra ali... Depois que você paga a escritura, vai vir um valor cobrando nessa conta. Isso, ele te cobra ali comissão, registro, eu acho, alguma coisa assim. E os seguros, né? Que são obrigatórios. Aqui Isso. não é opcional você fazer seguro. A única obrigatório. coisa que é opcional é você ter o seguro em outro lugar. Tá? Se você tiver o seguro, quiser fazer o seguro de imóvel em algum outro lugar, eles tiram o seguro ali na hora do contrato. Isso não é problema, mas é obrigatório você ter o seguro. Tá? Não existe opção de você contratar sem seguro. Tá? Não é igual no Brasil, que eles vão tentar te empurrar os seguros porque eles precisam vender. Aqui você não tem escolha. Tá? Aqui a venda é casada e é isso mesmo. O banco cobra a comissão porque também na hora da escritura, uma gerente do banco ela acompanha, tá? A escritura e ela leva o cheque e dá pros proprietários do imóvel que você está comprando. Então é ela que repassa, na verdade ela entrega o cheque para você e você repassa para os vendedores. Mas ela tá junto, tá? É uma forma, acredito, de segurança, porque imagina, um cheque de mais de 60 mil euros é muita coisa. Então tem todo esse cuidado, é importante. Então é isso. Acho que é isso. Então não é difícil, é um pouquinho chato assim. E tenham isso em mente, quer comprar? Tenha 20% do valor do imóvel e mais um pouco para as despesas, tá? Então, pelo menos uns 3.500 euros só para despesa. Uhum. Então, para você ficar seguro. Porque, como no nosso caso, pode acontecer aí alguns empecilhos, algumas pedras pelo caminho. É sempre bom estar preparado. É sempre bom estar preparado. Por mais que você pesquise e veja vídeos e veja várias experiências de outras pessoas, a sua vai ser única. Uhum. Então, não tenha medo de falar as coisas, de perguntar. Se você achar que tem alguma coisa de errado, fala mesmo. Fala. Tá? Fica com esse pé atrás, porque assim, não é aquela maravilha que a gente pensa antes de vir para a Europa. A gente fica pensando que aqui as coisas funcionam melhor, que as coisas são tudo polido, mais brilhantes aqui, não sei o quê. Tem muita coisa aqui que é muito mais atrasada que no Brasil, sabe? Tipo, é muito mais burocrático do que no Brasil, é mais difícil de fazer. E as pessoas não são aquela coisa assim, aquele poço de sinceridade, sabe? Tipo, você pode encontrar pessoas que vão querer te passar a perna mesmo, que nem eu já falei antes, né? Então, assim, vá com o pé atrás, fique atento aos detalhes mesmo, leia linha por linha se você quiser e não tenha medo de brigar pelo que é seu direito, sabe? Porque é muito dinheiro no final das contas, gente. É muito dinheiro. É muita grana. E se você perder, ninguém te garante que você vai ter de volta, sabe? Então... E contratar advogado aqui não é barato. Fica a dica. Então é isso. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida e a gente puder ajudar, deixe nos comentários. Yeah! Valeu, Tchau. até a próxima.